Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bora resolver mais uma questão de números complexos. Essa questão caiu no vestibular Instituto Tecnológico Aeronáutico. Vamos lá? Considere o polinômio p de x igual a somatória de n igual a 0 até 15 de a n vezes x elevado a n com coeficientes a0 igual a menos 1 e a n igual a 1 mais i vezes a elevado a n menos 1, com n variando de 1 até 15. Das afirmações: 1. P de menos 1 não pertence a R. 2. O módulo de P de x é menor ou igual a 4, que multiplica 3 mais raiz de 2 mais raiz de 5 para qualquer x pertencente ao intervalo de menos 1 a 1. E 3. A 8 igual a 4. Ou são verdadeiras apenas e aqui tem 5 alternativas para você escolher qual que é correta. Tá ok? Bom, essa questão aqui ela não é só de números complexos, tá? Ela envolve também um pouco de conhecimento de polinômios e um pouco de conhecimento de recorrência também, dado que aqui um termo é definido em ter uma sequência, né? O AN aqui é definido em função do AN anterior, do AN menos 1, né? Então, envolve bastante conceitos aqui. Esse item aqui e esse aqui são facilmente determinados, tá? São falsos ou verdadeiros. Mas esse item 2 aqui é um pouquinho mais complicado de resolver, né? Não complicado, mas ele é um pouco mais complicado em relação a esses dois aqui, tá? É que eu apresentei duas soluções para resolver esse item aqui. A primeira, que é a mais simples, que me parece que seja que é a banca aqui que o ITA queria que o candidato fizesse, né? E uma outra que é um pouco que é mais complexa, mas que ele explora um pouquinho mais essa questão aqui. Tá ok? Então, quem quiser só saber como resolver essa questão aqui, pode ir só até a primeira solução. Quem quiser explorar um pouquinho mais a questão, pode ir em frente até a solução 2. Tá ok? Vamos lá? Bom, observe que a n é igual a 1 mais i vezes a n menos 1, né? O A0 é definido como menos 1 aqui, do problema, né? Então, o A1 ele é igual a 1 mais i que multiplica a 1 mais 1 menos 1, né? Que é o 1 aqui, menos 1, que é o A0, né? Então, é 1 mais i vezes A0, que é igual a 1 mais i que multiplica menos 1, que é igual a 1 menos i, tá? Da mesma forma, a gente pode calcular o A2, tá? Que é 1 mais i vezes 2 menos 1, que é o A1, né? Aqui eu substituo pelo A1 que eu calculei anteriormente, o A1 aqui que eu fiz aqui no cálculo anteriormente, né? E isso aqui dá 2 mais i, né? Que é 1 mais i que multiplica 1 menos i, que é o A1 que eu calculei aqui, né? Aqui dá mais i e aqui dá mais 1, né? Então, mais 1 com 1 dá 2. Então, dá 2 mais i aqui. E o A3 é a mesma coisa, né? Definido em função do A2 aqui. Então, fica 1 mais i que multiplica o 2 mais i aqui, que dá 2i, né? Porque esse i vezes esse i aqui dá menos 1, vai passar com esse 1 aqui, tá? Então, aqui fica 2i. O A4 da mesma forma é definido em função desse 2i aqui, que é 1 mais i que multiplica esse 2i aqui, né? Aqui fica menos 2, né? E 1 menos 2 dá menos 1, que é igual a 0. Então você vê que a partir de agora, como há uma recorrência, os demais, o A5, o A6, o A7, eles são definidos, são repetições desses coeficientes aqui, né? Então o A5 vai ter esse valor aqui do A1, né? O A6 vai ter esse valor aqui, e o A7 vai ter esse valor, e o A8 volta aqui no A0, entendeu? Então quer dizer que há uma repetição de coeficientes, né? Aqui eu calculando o A5, né? O A5 então é igual a 1, aí os demais coeficientes se repetem até o A15 que fica igual a 3, igual a 3, tá ok? Então, resumindo aqui a história, né? O A0 é igual a 4, é igual a 8, é igual a 12, que é igual a menos 1, né? O A1 é igual a 5, a 9, o A13, que é 1 menos i, né? O A2 é igual a 6, a 10, a 14, que é igual a 2 mais i, e o A3 é igual a 7, que é igual a 11, que é igual a 15, que é igual a 2i, tá ok? Bom, daqui dá para ver já responder que esse item aqui é verdadeiro, né? Porque o A8 aqui é igual ao A4, tá ok? Então aqui a gente já sabe que o item 3 é verdadeiro. Dessa forma, então, a gente calculando esse somatório aqui, né? A gente sabe que o somatório aqui é A0 vezes o x elevado a zero, que é 1, né? A1 vezes x, A2 vezes x ao quadrado, assim por diante, até A15 vezes x elevado a 15, tá? O A0 é menos 1, né? O A1 aqui que é o 1 menos i, o A2 aqui que é 2 mais i, o A3 aqui que é 2i, né? E aqui repete.
quer dizer, fica menos x4, 1 menos 2i vezes x5, vezes x elevado à quinta, mais 2 mais i vezes x elevado à sexta, mais 2i vezes x elevado à sétima, e assim por diante. Tá ok? De tal forma que eu posso colocar aqui, se eu colocar menos 1 em evidência, aqui está tudo somando, né? Então, se eu colocar menos 1 em evidência aqui, eu vou ter menos 1 que multiplica 1 mais x à quarta, mais x à oitava, mais x à décima segunda, né? Aqui, se eu colocar 1 menos i em evidência, fica 1 menos i, que multiplica, quando é 1 menos i vezes x em evidência, tá? Então, 1 menos i vezes x em evidência, eu fico aqui com 1 mais x à quarta, mais x à oitava, mais x à décima segunda, né? Porque aqui, saindo x aqui que fica 1, saindo um x aqui fica x à quarta, né? Saindo um x aqui fica x à oitava, e saindo um x aqui fica x à décima segunda. Da mesma forma aqui, tá? Se eu colocar 2 mais i vezes x ao quadrado em evidência, eu fico com 2 mais i vezes x ao quadrado, que multiplica 1 mais x à quarta, mais x à oitava, mais x à segunda, e a mesma coisa aqui, tá? Se eu colocar 2i aqui, 2ix ao cubo aqui em evidência, eu fico com 2x ao cubo, que multiplica 1 mais x à quarta, mais x à oitava, mais x à décima segunda, tá ok? Bom, como tem esse termo que é comum em cada uma dessas parcelas aqui, né, esse 1 mais x à quarta, mais x à oitava, mais x à décima segunda, eu posso colocar isso aqui em evidência, né? Então eu fico com menos 1, que é esse menos 1 aqui, mais 1 menos x, 1 menos i vezes x, né? Mais 2 mais i vezes x ao quadrado, mais 2i vezes x ao cubo, que multiplica 1 mais x à quarta, mais x à oitava, mais x à décima segunda. Tá ok? Eu vou chamar essa expressão aqui de 1, que eu vou precisar dela mais tarde. Tá? Bom, dessa forma, então, o p de x é isso aqui, né? Menos 1 mais 1 menos i vezes x, mais 2 mais i vezes x ao quadrado, mais 2i vezes x ao cubo, que multiplica esse 1 mais x à quarta, mais x à oitava, mais x à décima segunda. Tá ok? Bom, fazendo a distributiva aqui dentro desses parênteses aqui eu fico com menos 1, mais x, menos ix, mais 2x ao quadrado, mais ix ao quadrado, mais 2ix ao cubo, tá? Agrupando aqui o que é real aqui, né, e o que é a parte imaginária aqui, eu fico com menos 1 mais x, mais 2x ao quadrado, menos ix, mais ix ao quadrado, mais 2ix ao cubo. Tá ok? Aqui eu fico, isso aqui é 2x ao quadrado mais x menos 1, né? Só rearranjando os termos aqui. E isso aqui também, né? Fica 2x ao quadrado mais x menos 1, se eu coloco o ix aqui em evidência. Tá ok? Então, eu tenho agora 2x ao quadrado mais x menos 1, mais i, que multiplica x, que multiplica 2x ao quadrado mais x menos 1. Eu posso colocar isso aqui em evidência, né? Então fica 2x ao quadrado mais x menos 1 aqui, que multiplica 1 mais xi, né, e multiplica isso aqui, tá ok? 1 mais x à quarta, mais x à oitava, mais x à segunda. Chama isso aqui de 2, tá? Então, P de menos 1, você pode substituir menos 1 aqui, né? Então fica 2 que multiplica menos 1 ao quadrado, mais menos 1 aqui, né? Isso aqui dá o menos 1 ao quadrado, dá 1, né? Então aqui dá 2, 2 aqui dá menos 2, então aqui dá 0, né? Isso aqui dá 1 mais, aqui vai dar menos i, né? 1 menos i, né? E aqui 1, aqui dá 1, e aqui dá 1, e aqui dá 1, né? Então aqui dá 4. Então fica 0 que multiplica 1 menos i vezes 4, né? Isso aqui dá 0. Então quer dizer que o p de menos 1 é real. Ele não é... Então a afirmativa 1 aqui está errada, né? P de menos 1 é igual a 0, então a afirmação 1 é falsa. Tá ok? Porque 0 pertence a R. Então, esse aqui resolveu o item 2, o item 1, desculpe, né? O item 3 nós já resolvemos anteriormente, e aqui, isso aqui resolve o item 1, tá? Agora falta resolver o item 2 aqui, tá? Então, como eu falei anteriormente, tem duas soluções para resolver esse item aqui, tá? A primeira é a mais simples, que foi, parece que o Ita queria que usasse aqui para resolver a questão, tá? Então, P de x é igual por 1, né? Lembra que eu marquei anteriormente um resultado comum, né? Então, por 1, P de x é igual a menos 1 mais 1 menos i vezes x, mais 2 mais i, que multiplica x ao quadrado, mais 2i, que multiplica x ao cubo, que multiplica esse 1 mais x à quarta, mais x à oitava, mais x à décima segunda, tá? Observe que esse módulo aqui de P de x é igual ao módulo dessa expressão aqui, vezes o módulo dessa expressão aqui, né?
Como x pertence a esse intervalo aqui de -1 a -1, né? Esse 1 mais x à quarta mais x à oitava mais x elevado a décima segunda está entre 1 e 4, né? Porque o x aqui no mínimo é zero. Se ele pertence a esse intervalo aqui de -1 a 1, o mínimo dele é zero aqui, né? Então 0, 1 mais 0, 0 mais 0 mais 0 mais 0 dá 1, né? Então o menor valor disso aqui é 1. E o maior é 4 quando tudo é igual a 1 ou -1, né? Então esse módulo aqui está entre 1 e 4, né? Então o máximo dele é 4, certo? Esse módulo aqui, -1 mais 1 menos i vezes x mais 2 mais i vezes x ao quadrado mais 2i vezes x ao cubo, o módulo disso aqui, é menor ou igual à soma dos módulos de cada uma dessas parcelas aqui, certo? Então, isso aqui é menor ou igual ao módulo de -1 mais o módulo disso aqui, né? Mais o módulo disso aqui, de 1 menos i vezes x, é igual ao módulo de 1 menos i vezes x, né? E da mesma forma, esse módulo aqui, o módulo de 2 mais i vezes x ao quadrado, é o módulo de 2 mais i vezes o módulo de x ao quadrado, né? E o módulo de 2i vezes x ao cubo é o módulo de 2i vezes x ao cubo, tá ok? Então, esse módulo aqui é menor ou igual a esse módulo aqui, tá ok? O módulo de -1 é 1, né? O módulo de 1 menos i é igual à raiz quadrada de 1 mais 1, que é igual a raiz de 2, tá ok? O máximo valor que esse módulo aqui de x pode assumir é igual a 1, né? Para esse intervalo aqui de -1 a 1, ok? O módulo de 2 mais i é igual a raiz quadrada de 4 mais 1, que é igual a raiz de 5, né? O máximo valor de x ao quadrado é igual a 1 para esse intervalo aqui, tá? O módulo de 2i é 2 e o máximo valor de x ao cubo aqui pode atingir a 1, tá ok? Para esse intervalo aqui, certo? Por que eu calculei aqui máximo, aqui máximo, aqui máximo? É porque os valores de x eles variam nesse intervalo aqui, né? De -1, aqui no intervalo de -1 a 1, né? Então, como você quer calcular o valor máximo aqui que esse módulo de p de x pode assumir, você tem que tentar encontrar qual é o máximo dessa, ou seja, fazer uma avaliação, né, de qual é o valor máximo que você pode encontrar aqui, que é o valor máximo dessa expressão aqui para poder que suplanta aqui o valor máximo de p de x, né? Então, o máximo valor que esse módulo aqui pode assumir é quando o x é igual a 1, né? Então, a gente tem o máximo valor que essa expressão pode assumir é a soma desses valores aqui, né? Então, logo esse módulo aqui, né, o módulo dessa expressão aqui, é menor ou igual à soma dos módulos de cada uma dessas parcelas aqui, né, que é menor ou igual a 1 mais a raiz de 2 vezes 1 mais a raiz de 5 vezes 1 mais 2 vezes 1. Por que que aqui é menor ou igual e não igual, né? Porque aqui eu estou assumindo o valor máximo e quando x vale 1, né? Mas se você assumir outro valor de x aqui, isso aqui pode ser menor, né? Então é menor ou igual. Então, somando isso aqui, ó, aqui fica 2 mais 1, 3, aqui fica a raiz de 2, aqui fica a raiz de 5, tá? Assim, o módulo de p de x é igual ao módulo da expressão aqui, que vezes o módulo da expressão aqui, que é menor ou igual a 3 mais a raiz de 2 mais a raiz de 5 vezes 4, porque o 4 é o máximo dessa expressão aqui, tá ok? Dessa forma, então, o módulo de p de x é menor ou igual a 4, que multiplica 3 mais a raiz de 2 mais a raiz de 5, né? O que quer dizer que essa expressão, essa afirmação aqui é verdadeira, né? Afirmação 2 é verdadeira, né? Como 1 é falsa, 2 é verdadeira e 3 é verdadeira, 2 e 3 são verdadeiras, né? A alternativa é E, né? E o gabarito do ITA deu como alternativa correta a alternativa E, tá? Bom, como eu falei para vocês, essa aqui é a solução 1, né? Ela é a solução que me parece que o examinador queria que o candidato fizesse na prova, tá? Agora eu vou apresentar uma solução 2, que é um pouco mais trabalhosa, mas ela explora um pouquinho melhor essa questão aqui, esse item aqui, tá ok? Mas a resposta é essa aqui, tá? Bom, a solução 2
vamos partir dessa expressão aqui, 2, tá? Que eu marquei anteriormente, né? Então, P de x é igual a 2x ao quadrado mais x menos 1, que multiplica 1 mais x vezes i, que multiplica 1 mais x à quarta, mais x oitava, mais x décima segunda, tá? O módulo, então, de P de x é igual ao módulo disso, vezes o módulo disso, vezes o módulo disso, ok? O módulo disso aqui, de 1 mais x vezes i, é igual a 1 mais x ao quadrado. Tá? Então, o módulo de p de x é o módulo de 2x ao quadrado mais x menos 1, que multiplica a raiz de 1 mais x ao quadrado, que multiplica 1 mais x à quarta, mais x oitava, mais 10x à décima segunda. Observe que isso aqui é igual, né? Não é menor ou igual, é igual. O módulo de p de x é isso aqui, tá? Só que a gente tem que encontrar o valor máximo do módulo de p de x, né? Então a gente tem que encontrar o máximo. Se a gente encontrar o máximo dessa expressão aqui, o máximo dessa e o máximo dessa, e se elas ocorrerem para o mesmo valor de x, o máximo de p de x é a multiplicação do máximo disso, do máximo disso e do máximo disso, tá ok? Mas tem que ser no mesmo x, tá ok? Eu vou chamar essa expressão aqui de 3, essa de 4 e essa de 5, tá? Analisando a expressão 3, eu tenho que isso aqui é uma parábola, né? 2x ao quadrado mais x menos 1 é uma parábola, com a concavidade voltada para cima, tá? Então, a gente pode... Vamos calcular as raízes aqui por Bhaskara, né? Então, eu chamei aqui de f de x, né? X igual a 2x ao quadrado mais x menos 1. Achando as raízes aqui por Bhaskara, eu tenho menos 1 mais ou menos a raiz do b ao quadrado aqui, menos 4 vezes a vezes c, vezes o 2 vezes 2 aqui, né? Então é menos 1 mais ou menos a raiz de 9 sobre 4, que é igual a menos 1 mais ou menos 3 sobre 4, que implica que x é igual a menos 1 ou x é igual a meio, ok? Vamos achar o mínimo dessa função aqui, dado que a parábola é para cima, né? Vamos achar o mínimo da parábola, que é o y mínimo é igual a menos delta sobre 4a, que é igual ao 9, né? Sobre 4 vezes 2, que é igual a menos 9 oitavos. E o x mínimo é o menos b sobre 2a, que é igual a 1 sobre 2 vezes 2, que é 4, que é menos 1 quarto. Ok? Eu calculei aqui o f de 1. O f de 1 é igual a 2 vezes 1 mais 1 menos 1, aqui dá 0, né? E aqui dá 2, 1, aqui dá 2. Ok? Então, no gráfico, a gente tem essa parábola aqui, né? O ponto de mínimo é menos 1 quarto, menos 9 oitavos. Aqui é menos, são as raízes, né? No ponto x menos 1 e x meio, né? E aqui a gente tem esse ponto aqui que é um ponto, é o ponto, né? O valor da função para x igual a 1, tá ok? Bom, mas o que ele quer não é a função, né? Ele quer o módulo da função, né? Então o módulo da função é isso aqui, né? Esses valores aqui que são menores do que zero, eles passam aqui para cima, né? Passam a ser positivos, né? Então esse ponto aqui fica menos 1 quarto 9 oitavos, aqui continua 2, né? Então você vê que o máximo dessa função aqui está nesse ponto, para esse intervalo, né, de menos 1 a 1, está nesse ponto aqui para x igual a 1, né, que é 2, porque 9 oitavos é menos que 2, né? Seria 2 se fosse 16 oitavos, tá? Então o máximo aqui é menos, o valor máximo é esse ponto aqui, né, que é 1 e 2, ok? Então para essa expressão aqui o máximo é 1, é 2 para x igual a 1, tá? É o que está explicando aqui, tá? O valor máximo do módulo de f de x no intervalo de menos 1 a 1 é 2, que é esse ponto aqui, tá? Analisando 4, né, eu tenho que essa função aqui, 1 mais x ao quadrado, que eu chamei de x, tá? Como x é quadrado é maior ou igual a zero, né, para qualquer x, para esse intervalo aqui, o mínimo de x ao quadrado é zero e o máximo de x ao quadrado é 1, né? O que quer dizer que essa função aqui, ela apresenta no máximo 1, né? Porque quando aqui x é zero, então a raiz de 1 é 1, né? E quando o x ao quadrado é 1, aqui o máximo de g de x é raiz de 2, né? Isso aqui para x igual a 1 ou x igual a menos 1, né? Dado que essa função aqui ela é simétrica, né? Em relação aqui ao eixo das ordenadas, né? Então, o ponto mínimo da função é esse ponto aqui, que é o 0 e 1, né? Que foi que a gente calculou aqui, né?
E o ponto máximo é a raiz de 2, tanto para x igual a menos um como para x igual a 1. Ok? Então, nessa função aqui também o máximo ocorre para x igual a 1, né? Na função anterior, nós estávamos estudando a parábola, o máximo ocorria para x igual a 1 e aqui também ocorre para x igual a 1. Ok? Agora falta analisar essa função aqui, né? 1 mais x à quarta mais x à oitava mais x à décima segunda. Tá ok? Então vou chamar h de x igual a 1 mais x à quarta mais x à oitava mais x à décima segunda. Como isso aqui é tudo sempre maior ou igual a zero, né? Para esse intervalo aqui, aliás, para qualquer intervalo, né? Porque no mínimo aqui x é igual a zero. O mínimo de x à quarta é igual ao mínimo de x à oitava, que é igual ao mínimo de x à décima segunda, que é zero, para esse intervalo aqui. Tá ok? E o máximo de x à quarta é igual ao máximo de x à oitava, que é igual ao máximo de x à décima segunda, que é igual a 1. Tá ok? Então, você somando aqui 1 mais o máximo aqui disso aqui é 1, o máximo disso aqui é 1, isso, o máximo disso aqui, isso aqui dá 4, né? O máximo disso aqui é 4, certo? Então você, botando aqui no gráfico essa função aqui, né? Você obtém esse gráfico aqui. O máximo da função é 4 para x igual a 1, ou 4 para x igual a menos 1, e o mínimo aqui é o ponto 0,1. Dá para substituir aqui x por zero, aqui fica 1, né? Bom, então a gente tem aqui o máximo do módulo de f de x é igual ao máximo do módulo de 2x ao quadrado mais x menos 1, que a gente calculou aqui é 2, para x igual a 1, tá? O máximo de g de x é igual ao máximo da raiz quadrada de 1 mais x ao quadrado, né? Que a gente calculou que é a raiz de 2 para x igual a 1 ou para x igual a menos 1, ok? E o máximo de h de x é igual ao máximo do módulo dessa expressão aqui, né? 1 mais x à quarta mais x à oitava mais x à décima segunda, que é igual a 4, né? Que ele ocorre para x igual a 1 ou x igual a menos 1, ok? Como o módulo de p de x é igual ao produto desses fatores aqui, né? 2x ao quadrado, no módulo, né? De 2x ao quadrado mais x menos 1, raiz vezes a raiz de 1 mais x ao quadrado, vezes o módulo de 1 mais x à quarta mais x oitava mais x à décima segunda, o máximo do módulo de p de x ocorre no máximo do produto do máximo desses fatores, de cada um desses fatores aqui, quando eles ocorrem no mesmo x, tá ok? Se eles ocorressem em x diferentes, não seria válido, mas para x, como eles ocorrem sempre no x igual a 1, né? Esses três aqui fatores, o máximo deles ocorre para x igual a 1, então você pode multiplicar o máximo dele como o máximo do produto, com o máximo valor de p de x com o máximo de cada um desses fatores aqui, produto de cada um desses fatores aqui, produto do máximo, né, de cada um desses fatores aqui. Então, o máximo desse fator aqui para x igual a 1 é 2, né? O máximo desse fator aqui para x igual a 1 é raiz de 2, e o máximo desse fator aqui ocorre para x igual a 1, que é igual a 4. Isso aqui é 8 vezes a raiz de 2, tá ok? Graficamente, a gente tem que o máximo desse módulo aqui é igual a 8 vezes a raiz de 2, que é aproximadamente 11,31. Então, graficamente, você tem isso aqui, tá vendo? Ó? Aqui ocorre o intervalo de interesse de menos 1 a 1, né? Para menos 1 aqui é zero, porque o menos 1 aqui é a raiz do primeiro fator, né? Então, depois ele sobe, porque o máximo da parábola ocorre aqui por volta de menos 1 quarto, se eu não me engano, né? E depois ele começa a decair também, porque a parábola volta para zero, né? A parábola, o módulo da parábola volta para zero aqui. Aí depois ele sobe novamente, e o ponto máximo vai acontecer lá em 1 vezes a 8 raiz de 2, que é o 11,31. Tá ok? Esse valor aqui, essa expressão que ele dá aqui, é 4 vezes 3 mais a raiz de 2 mais a raiz de 5, que é aproximadamente 26,6. Tá ok? Então quer dizer que isso aqui fica provado, né? Que como o máximo do módulo de p de x é igual a 8 raiz de 2, esse valor aqui é maior, né, do que esse. Quer dizer que o módulo de p de x é menor do que 4 vezes 3 mais a raiz de 2 mais a raiz de 5. Ele estimou aqui em igual porque ele fez aquele método simplificado, tá? Mas não invalida a resposta, porque na realidade o módulo de p de x é menor do que isso, tá ok? Mas
não invalida a resposta dele, embora eu tenha colocado aqui sinal de menor, porque realmente é menor, né? Mas não invalida a resposta dele, que ele falou menor é igual. Tá ok? Então, a afirmação 2 é verdadeira, né? E então, como 1 é falso e 2 e 3 são verdadeiras, a alternativa correta é a alternativa E, e o gabarito do item deu como correta a alternativa E. Valeu? Para aqueles que chegaram até aqui, considerem deixar o like, se inscrever no canal para ajudar o YouTube a entregar esse vídeo para outras pessoas. Valeu!